Olá, meu nome é Ana Carolina e eu vou falar sobre a autoindutância no telúrio mediante a campos magnéticos externos variando o ângulo. O telúrio é um material peculiar desde a sua estrutura, seus cristais crescem em uma rede hexagonal composta por estruturas trigonais. Essas estruturas elas são conectadas via ligação de Van der Waals, mas seu interior são ligações covalentes. Aqui a gente consegue ver as estruturas com as hélices e aqui uma perspectiva de cima dessa rede hexagonal com as estruturas trigonais. Uma característica relacionada a essa estrutura atômica é que elas se comportam como uma rede de bobinas, então elas atuam como indutores quando incidimos uma corrente ao longo dessas hélices, e é isso que a gente quer estudar. Para entender melhor o telúrio, agora a gente olha para a estrutura de bandas. Ele é um semicondutor com um gap entre as camadas de valência e condução de aproximadamente 0,35 eletronvolts. O ponto máximo da banda de valência fica próximo ao ponto H da zona de Brillouin, e por causa do acoplamento spin-órbita, há esses dois pontos máximos que geram o formato costa de camelo. A estrutura de bandas ela é super importante porque ele é um material dopado naturalmente tipo P, e com isso o seu nível de Fermi ele está localizado próximo a esses pontos máximos, onde também os spins aqui são polarizados. Agora vamos ver com um pouquinho mais de detalhes essa polarização nos pontos máximos da camada de valência. Primeiro aqui, a gente tem uma visão superior das costas de camelo, portanto, teremos uma textura de spin radial com um sentido que vai depender da quiralidade da estrutura cristalina. Outro aspecto relacionado ao acoplamento spin-órbita é que o nível de Fermi, quando ele está localizado no interior da camada de valência, há um desequilíbrio entre o momento angular dos spins. Se for olhar como uma balança, a gente quebra o equilíbrio quando incidimos um campo no telúrio, e assim forma um momento magnético que é somado ao momento induzido pelas bobinas da estrutura. Agora a gente entra na questão de como medir esses fenômenos. Para isso, podemos olhar através das medidas de resistência, que podem ser obtidas por diferentes métodos e por diferentes correntes. A que vamos utilizar aqui é o método de 4 pontas de prova. Ele é um método mais preciso para medir valores de baixos de resistência, pois haverá 4 contatos sob a amostra e desconsidera a resistência dos fios descrita pela primeira lei de Ohm. Dentre esses 4 contatos, 2 são para medir a tensão e 2 são para passagem de corrente. Também vamos utilizar a corrente contínua, pois ela gera a corrente alternada ao invés da corrente contínua, pois ela gera uma autoindutância no telúrio, e por causa disso e de outros fatores, a resposta eletrônica vai ser dada pela impedância, que é a soma da resistência com a reatância multiplicada por um número imaginário I. Como o nosso intuito é analisar a indutância no telúrio por conta dos efeitos das bobinas, a gente entra na questão da reatância, que é composta por duas componentes: a indutora, o nosso ômega L, proveniente das bobinas, onde espera-se uma reatância, um L diferente de zero, e a componente capacitiva, que é 1 sobre ômega C, e vem dos capacitores. Mas para as nossas medidas, a gente assume que a capacitância ela é irrelevante, pois até agora não temos um motivo que faça ela aparecer, o que é o oposto para a indutância, já que temos toda a questão da estrutura de bobinas atuando como indutores, e isso fortalece a ideia de uma contribuição indutora. A gente também consegue calcular a indutância dividindo a reatância por ômega. Outro aspecto a ser discutido é como que as dopagens químicas podem contribuir para alterações nas propriedades magnetoelétricas do telúrio. O material já conta com uma dopagem intrínseca tipo P, devido às vacâncias na sua estrutura, mas com uma dopagem de antimônio, que atuará como um aceitador de elétron, temos alterações no nível de Fermi que podem ser significativas para as respostas do telúrio quando submetidas a um campo. Portanto, para entender melhor
as suas propriedades magnetoelétricas, o objetivo desse trabalho é realizar o crescimento de monocristais de telúrio puro e fracamente dopados com antimônio, a fim de obter medidas de resistência sob temperaturas variando de 2 a 300 Kelvin e com campo magnético até 9 Tesla. Para obter os monocristais, é macerado o telúrio em álcool isopropílico até a formação de um pó, e depois esse pó ele é transferido para tubos de quartzo. A mesma coisa com o antimônio, só que ele é macerado antes e depois é adicionado o telúrio para maceração. O crescimento dos monocristais se dá via resfriamento lento, uma técnica muito comum para o crescimento de cristais. E sobre as medidas, elas vão ser obtidas no Dynaco, através do método de 4 pontas, com variação de campo e temperatura, e também com a amostra rotacionando. Nossos resultados obtidos foram para resistência e para reatância. Agora entramos para os resultados obtidos. Neste primeiro conjunto de gráficos, temos informações acerca da resistência do telúrio puro, letra A e C, e do telúrio dopado com 0,004% de antimônio, nas letras B e D. Ambos os casos foram com variação de temperatura e campo fixo a 4 Tesla. A resistência será uma contribuição das resistências longitudinal e transversal, que vem com a rotação das amostras. E quanto à angulação da amostra, quando o campo é transversal, no caso de 0 grau, por exemplo, a resistência será máxima. Mas quando é longitudinal, como em 90 graus, sua resistência ela será mínima. As curvas elas possuem uma triangulação à medida que abaixa a temperatura, então vão perdendo o seu padrão senoidal. Por isso é notório o quanto a temperatura influenciou. Também é possível identificar que no dopado essa triangulação se acentua ainda mais, e isso pode ser ocasionado pelas mudanças nas propriedades físicas que a dopagem gera no material. Aqui vemos as reatâncias para as duas amostras, tanto puro quanto para o dopado, e foi possível identificar a influência da temperatura, na qual há uma contribuição muito significativa a 2 Kelvin, mas o campo ele também influenciou em temperatura ambiente. Em ambos os casos, quase não vemos sua influência. Então, no telúrio puro, a temperatura de 2 Kelvin apresenta uma reatância positiva, enquanto para as demais temperaturas, a reatância é negativa. Já no dopado, não é assim, porque a gente agora tem uma reatância bem inferior ao apresentado pelo telúrio puro, sendo inclusive negativa, assim como as reatâncias medidas nas maiores temperaturas. Neste caso, vamos ver os gráficos variando o campo, onde as medidas foram realizadas no telúrio dopado, com antimônio, a uma temperatura fixa de 2 Kelvin. Podemos ver o comportamento da resistência à medida que rotaciona a amostra para diferentes campos. Quando o campo está de forma transversal à amostra, é onde temos a maior contribuição. E à medida que o campo aumenta, as curvas se aproximam cada vez mais. Já a reatância, aqui na figura C, ela ocorre o inverso da resistência. Agora, a maior contribuição é quando o campo está de forma longitudinal à amostra. Outro aspecto observado foram as medidas obtidas a 90 graus dos experimentos variando o campo no telúrio dopado. Na resistência, a gente vê uma tendência de manter uma curva de crescimento, mas que parecem atingir uma estabilização a partir de 8 Tesla. Já na reatância, é ao contrário. Ela diminui à medida que aumentou o campo. Talvez seja possível que em altos campos a estrutura do telúrio e os efeitos gerados por suas bobinas atinjam um limite de interação com o campo aplicado. Isso poderia ser comparado a materiais ferromagnéticos, onde eles apresentam suas curvas de esterese magnética. Então, foi de fato identificada uma reatância no telúrio, além de ter tido uma indutância negativa. E em uma perspectiva futura, com maiores análises, seria possível identificar o campo total induzido pela corrente dentro das amostras de telúrio, e também esses estudos sugerem que no futuro o telúrio pode ser aplicado em indutores com menores escalas e também em circuitos integrados. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento especial à equipe do CBPF e ao CNPq, tanto pelo apoio teórico quanto financeiro. E é isso, muito obrigada!